Boa noite, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, que é sobre depressão na infância e na adolescência. Muito importante. Sejam bem-vindos. Todo mundo chegando, se acomodando, mandando zap para as pessoas para avisar que começou a live, lembrando para os pais, professores. É um assunto de grande importância. Todos nós precisamos estar atentos aos sinais. Nós não podemos banalizar, né, sobre depressão na infância e na adolescência. Eu espero que eu consiga tirar todas as dúvidas que dê tempo. Caso não dê tempo, nós fazemos uma parte 2 na semana que vem, tá bom? Se a gente não conseguir fazer tudo, porque talvez tenha muitas perguntas. Mas eu vou tentar responder todos vocês, tá bom? Sejam bem-vindos. Uma boa noite para todo mundo. Quero agradecer a todo mundo que está aqui online, agradecer a todo mundo que já está lá no meu canal do YouTube, Psicóloga Hélia Medina. Estamos crescendo, vocês compartilhando, seguindo, se inscrevendo. Pessoal do Facebook também, obrigada pelo carinho. Pessoal do Instagram, que é o meu maior público, são vocês, sejam todos bem-vindos. Vamos começar a falar de depressão? Eu vou pedir para vocês já colocarem as perguntas e eu vou tentando responder à medida que eu vou falando algum assunto, eu vou vendo se tem alguma pergunta, tá bom? Vamos começar? Então, tem gente chegando agora, então deixa eu dar uma boa noite de novo. Boa noite para todo mundo, boa noite, sejam bem-vindos. Estamos começando a nossa live, o nosso compromisso semanal. Toda sexta-feira nós estamos aqui. E estamos fazendo lives a pedidos de vocês, os temas que vocês me sugerem, que eu sinto que é uma necessidade, e aí nós estamos fazendo, tá bom? Hoje eu montei um cenário bem lúdico, bem infantil, porque eu acredito que nós vamos falar um pouquinho sobre o lúdico hoje, como é importante o lúdico no processo da depressão infantil, tá bom? Criança tem depressão, gente? Adolescente tem depressão? Como cuidar? Quais são os sintomas? Vamos começar. O nosso tema de hoje, já tem um pessoal perguntando, né, quais são os sintomas, vou falar tudo. Deixa eu ver o que é que vocês estão me falando aqui. Célia, boa noite. Elia, amo te ver e te escutar. Eu que amo vocês aqui na live, sejam bem-vindos. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Lígia, todo mundo aqui, sejam bem-vindos, tá bom? O nosso tema de hoje, para quem acabou de entrar, é depressão em crianças e adolescentes. Eu coloquei aqui atrás um cenário mais infantil, porque é muito importante a gente trabalhar com as crianças o lúdico. Né? Ali em cima tem uma família, né? Uma família de bichinho, de ovelhinha. E no consultório nós trabalhamos muito com família, tem a família terapêutica, que pode ser de várias formas, né? Tem criança que consegue se colocar melhor através de famílias de bichinhos, tem crianças que conseguem se expressar melhor com a família humana, né, de bonequinhos na figura humana, contanto que ele se expresse. Então, nós vamos falar tudo isso. Tem um montão de perguntas aqui. Eu vou dar uma introdução, depois eu vou respondendo as perguntas de vocês. O meu vídeo tem ficado extremamente rico por causa das perguntas de vocês. O pessoal que assiste o meu vídeo no YouTube, no canal Psicóloga Hélia Medina, tem se identificado com a pergunta de vocês, e eu não corto as perguntas de vocês, porque são perguntas deles também, do público lá do YouTube, que não pode estar ao vivo por algum motivo, mas vocês representam o pessoal que não pode estar ao vivo no Instagram e vai assistir no YouTube, então não tenha vergonha de perguntar, tá bom? Vamos lá, vamos começar a falar de depressão na infância. Vocês sabiam que mais de 80% das depressões
no adulto iniciaram na infância. Olha que dado relevante, 80%. Muitas crianças tiveram depressão na infância, né? Muitas pessoas tiveram depressão na infância, não foi tratada, não foi cuidada, e aí talvez ela tenha tido uma melhora, talvez ela tenha saído do quadro, mas na vida adulta aquilo retoma, e retoma com uma força muito grande. Nós não podemos banalizar a depressão na infância e na adolescência, principalmente porque os dados de suicídio aqui no Brasil, nós estamos no Setembro Amarelo. Eu estou andando com a minha fitinha para lembrar todo mundo que esse mês é o mês de prevenção do suicídio. O ano inteiro nós trabalhamos a prevenção do suicídio, mas se tem um mês para a gente massificar, sim, faremos, tá bom? No Brasil, cresceu a estatística assustadoramente de suicídio. E o grupo que mais está sendo alcançado, que está se identificando com suicídio, que está procurando, pesquisando e cometendo suicídio, são os adolescentes na faixa de 13 anos. Vocês acreditam nisso? 13 anos, muito jovem. Então, nós não podemos banalizar. Talvez esse adolescente com 13 anos teve uma depressão na infância, não foi cuidada, não foi percebida, e aí evolui para isso. Nós temos na literatura suicídios de criança também. Vocês sabiam que na literatura tem casos de suicídio de criança de 4 aninhos? Sério, né, gente? Coisa séria, uma coisa que a gente acha que não pode acontecer. E eu trago para vocês sempre os dados científicos. Antes de trazer qualquer coisa que eu preciso pesquisar se é cientificamente comprovado, se há respaldo na literatura, tá bom? Que eu tenho certeza que é o que vocês mais perguntam, Elia, isso é verídico? Sim, eu sempre trago dados verídicos, tá bom? Então vamos lá, vamos começar na infância. Vamos falar de estar triste na infância. É normal uma criança ficar triste, não é verdade? Você já foi criança, eu já fui criança, e tudo bem ficar triste durante a infância. É verdade que tem crianças que são mais melancólicas, são mais sensíveis, se machucam mais rápido, ficam mais tristes mais rápido. Isso não é depressão, tá? Ficar triste não é depressão. Como que a gente sabe que uma criança está com depressão? Quando essa tristeza é duradoura e começa a trazer prejuízos na vida da criança. O que seria prejuízos na vida de uma criança? É quando começa a atrapalhar os estudos, quando começa a atrapalhar a sua vida lúdica, quando começa a atrapalhar o seu desempenho normalmente. Só um minutinho, minha gente. Tá muito alto lá. Nossa organização dos bastidores. Vamos lá. Então, quando começa a trazer prejuízos, aí nós começamos a nos preocupar, certo? Então, uma tristeza não configura uma depressão. Mas quando começa a criança ou adolescente ter dificuldade de se concentrar, eu vou falar todos os sintomas, vocês vão entender. Então, as pessoas perguntam, a partir de que idade pode-se haver depressão? Gente, já há trabalhos com bebês com quadro de depressão. Estima-se que daqui a alguns anos a depressão será a doença mais comum. Um pesadelo isso. Será a doença mais comum do nosso século. Vocês acreditam? E nós temos bebês com depressão. Quando a mãe tem uma depressão pós-parto, sim, isso pode influenciar. Totalmente. Eu não vou me aprofundar em depressão de bebês hoje, tá? Eu já recebi no direct o pessoal pedindo para falar depressão de bebês. Eu não vou conseguir falar depressão de bebês, eu vou focar logo na criança e no adolescente para não ficar muito extensa essa live, que já vai ficar extensa, que eu tô vendo que tem um montão de perguntas, tá bom? Bebezinho recém-nascido que eu falo. Vamos lá. Quais são os sinais que uma criança está com depressão? Vamos pensar. Lembra da live com depressão que nós fizemos aqui, que vocês estavam aqui comigo? Está lá disponível no YouTube, psicóloga Elia Medina. Alguns sinais são parecidos, mas não todos são iguais à depressão de adulto, tá bom? Um sinal que eu queria falar com vocês é a mudança de padrão. Por exemplo,
Não é uma criança que está sempre triste, que já tem um perfil tímido, que fala pouco. Não estou falando dessa criança. Estou falando de uma criança que tinha um padrão, ela gostava de fazer algumas coisas, sentia prazer em algumas coisas, e de repente ela perde o prazer em brincar, em estudar. Eu estou falando de crianças que tinham um movimento de sentar, pintar, ter abraçar os pais, cuidar do seu animalzinho de estimação, e de repente ela começa a perder o prazer em fazer qualquer coisa do tipo. Então, o primeiro tópico é a mudança de padrão. Se a sua criança tinha um movimento legal antes e de repente ela mudou, ela está crescendo, ela está ficando mais tímida, opa, cuidado com isso. Ela tem um padrão, ela tem um temperamento, e esse temperamento os pais conhecem, a família conhece. Então, se há uma mudança nesse padrão, precisa-se de cuidado, tá bom? De observar. Segunda coisa que eu queria falar é a mudança de humor, né? No adulto, eles ficam muito deprimidos, com uma tristeza muito grande. Na criança e no adolescente, há um nível de irritabilidade elevado. A criança fica irritadiça, o adolescente fica muito irritado. Uma música, um barulho, qualquer coisa irrita. A criança, mesmo pequena, ela fica qualquer coisinha, ela já está irritada, já está chorando. E quanto mais irritada ela fica, ela tem uma tendência a fazer mais birra, a apresentar um comportamento opositor, tá? E aí ela começa a irritar os pais, e aí começa uma bola de neve. Porque se ela irrita os pais e ela já está se sentindo mal, o pai vai disciplinar ela, o pai vai estar estressado, e aí começa a fragilizar ainda mais. Então, cuidado. Se a sua criança não era irritada dessa forma, está tudo bem com ela, o sono está em dia, a alimentação está tranquilo, então por que essa criança está tão irritada? Vamos observar os sinais, tá bom? Outra questão importante é a queda de energia. Gente, criança é para brincar, para fazer barulho, para bagunçar mesmo. Lembrando que elas bagunçam e elas têm que arrumar, tá? No meu consultório é assim, as crianças brincam, abrem todas as caixas, mexem todas as prateleiras, mas na hora de que termina o seu horário, elas precisam guardar junto comigo. Por quê? É uma forma de ensinar a organização para elas. E a ansiedade gera muita desorganização. E quando a gente organiza o externo, a gente tem uma tendência a ajudar o interno a se organizar também. Tá bom? Então, ajude essa criança a se organizar. Então, uma questão que eu estava falando é a queda de energia. A energia começa a cair, essa criança não tem coragem de brincar. Essa criança não tem coragem de levantar da cama. Esse adolescente só dorme o dia inteiro. Um adolescente que vive num quarto mais de 10 horas seguidas, se deixar. Enfim, tudo isso, tanto em criança como adolescente, é um sinal, sim, agravante. Autoestima baixa, né? Não gosta do seu corpo. Crianças pequenas já começam a dizer que são inúteis, que não sabem de nada, que são burras, né? Lembrando que muitas vezes as crianças que chegam para mim para dizer que são burras e inúteis ouviram isso de alguém. E aquela palavrinha colou naquela criança. Aquela palavrinha colou. Então ela acredita piamente naquilo que foi dito para ela. Então, pais, cuidado com o que vocês dizem. Se vocês dizem que aquela criança é burra, que ela é imbecil, que ela não sabe de nada, ela vai acreditar, porque a sua palavra é muito importante para ela, tá bom? Então, quando nós falamos palavras que mexem com a autoestima da criança, ela não vai descontar numa outra criança, ela vai descontar em si mesma, ela vai acreditar de fato. Então, quando a criança começa a falar palavras depreciativas, né? Eu não sou nada, ou o adolescente, eu não sirvo para nada, isso é um sinal de alerta. E baixa autoestima, né? Uma coisa importante também, eles param de querer cuidar da aparência. Nós sabemos que na adolescência eles querem estar bem, eles querem se entrosar, então eles se arrumam, as meninas se arrumam, os meninos querem ter o estilo deles, e quando eles nem ligam mais para isso, não ligam para a roupa, não ligam se a roupa tá limpa ou se tá suja, se estão pagando mico ou não, e isso é um sinal sério. A criança também pode querer não mais tomar banho, deixar o cabelo do jeito que acordou e nem mexer.
Sim, isso pode ser um sinal de depressão. Eu vou falar algumas coisas que podem provocar depressão, tá? Eu vou falar bem cuidadosamente para vocês entenderem que esse é um assunto delicado, exige atenção. Então, não banalize. Uma criança ela tem uma depressão grave também, pode ter uma depressão grave também. Eu falei no início que mais de 80% da depressão na fase adulta iniciou na infância e não foi tratada. Então, se você tem depressão, se tem um histórico de depressão na tua família, observa teu filho, observa essa criança. Não banalize esses sintomas, tá bom? Talvez nós não tivemos essa informação na nossa infância. Então, o nosso filho não precisa passar por essa privação. Se nós temos o conhecimento, nós vamos olhar para ele com cuidado, com um olhar mais apurado, tá bom? Dificuldade de concentração, dificuldade em ler um livrinho, dificuldade em tirar do quadro, dificuldade em terminar o que começa. A mente sempre está focada em outra coisa e sempre com aquele movimento triste, choro pelos cantinhos da casa, choro sem motivo aparente, tudo bem, tanto faz, não tá nem aí para nada. Isso são sinais que preocupam. Visão negativa do mundo. Eu atendo adolescentes e crianças que dizem assim para mim: para que viver? Essa tragédia que é a minha vida, eu acho tão interessante, são palavras tão pesadas para uma criança que para nós parece que não combina. Infância e depressão, mas é real. Eles falam que não faz sentido a vida, que viver aquela situação de bullying é melhor morrer do que viver aquilo. Viver aquela situação de medo, de pânico, é melhor morrer do que aquilo. Então, cuidado, fiquem atentos a esses sinais, tá bom? Outra coisa também é medo. Crianças que têm muito medo. Elas não tinham medo, de repente começam a desenvolver medo de andar de ônibus, medo de ir sozinho, iam para a casa de alguém. E só vai se estiver com o pai, se estiver com a mãe, se estiver com alguém que represente segurança. E antes eles iam normalmente. Então, uma mudança do padrão. Toda mudança de padrão deve ser observada. Dores de barriga, enjoo, vontade de vomitar repetidamente. Então, assim, observem, porque isso pode ser sinais, sim, de depressão, tá bom? Deixa eu ver uma coisa. Outro sinal de depressão, distúrbio do sono. Crianças que dormem demais ou que dormem de menos. Crianças, adolescentes que dormem muito ou que dormem pouco, que sofrem por insônia. Também pode ser um sinal, certo? Alteração do apetite. Elas começam a comer muito. É engraçado que nós, geralmente, quando a mãe tem 2 filhos, elas olham muito pro frágil, né? Aquela criança ali mais frágil, que foi doentinha. E, de repente, a que tá sofrendo não é aquela, é a outra. É a que come muito, é a que não tá comendo quase nada. Sim, isso pode ser um sinal de sofrimento emocional. Quando a criança chega pra você e começa a falar: era melhor eu morrer, né, mãe? Ou, por exemplo, o adolescente diz: a morte é melhor. Gente, qualquer conteúdo que fale de morte é um sinal de alerta. Não é normal uma criança estar pensando em morte, estar falando de morte, tudo é morte. Eu vi tal fulano morreu, eu vi em tal lugar que um ator, um artista morreu, e sempre trazendo assuntos de morte. Cuidado com isso. Cuidado. Ele pode estar pedindo um socorro através dessa frase, tá bom? E se ele já falou alguma vez em se matar, não banalize. Eu estava falando na live de quarta-feira, eu fiz uma live com a blogueira Elaine, e aí nós estávamos falando disso, que um adolescente disse para a mãe, né, um caso verídico, disse para a mãe que estava pensando em se matar, e a mãe subestimou aquela criança, aquele adolescente, e disse: você não consegue, você não faz nem a arrumação do seu quarto, que dirá se matar. E aí, esse adolescente foi pro quarto e cometeu o ato, né? Então, assim, não subestime. Depois que a criança ou o adolescente se mata, não há mais nada o que fazer. Se ele fala em se matar, não reclame, não julgue, não oprima, ofereça o seu ouvido para ele. Sente. Tente acolher aquela angústia, entender o que está acontecendo, tá certo?
Por que esse aumento tão assustador? Por que esse aumento tão assustador da depressão na infância e na adolescência? Agora vem a parte que eu vou trazer, que vocês querem, já perguntaram, mas que agora eu vou trazer atenção para os pais. Atenção, pais, preste atenção nisso. Por que está aumentando tanto esse número de depressão? As pessoas falam, Elia, antes já tinha, só que não era diagnosticado. Não. Tem esse fator também, está havendo mais diagnósticos, é verdade, mas o índice tem aumentado também, tá? Não é só pelo fato do diagnóstico, não. Tem crescido, sim, o número de depressão na infância e na adolescência. Um dos motivos, primeiro eu vou focar na infância agora, é a questão da ausência da atividade física. Como vocês sabem, a criança está no auge da energia. Ela é pipoquinha na panela e tem que ser assim. Criança tem que ser feliz, tem que fazer barulho, tem que bagunçar. Criança tem que ter energia. Então, é pulando, é dançando, é cantando, é brincando. E se essa criança ela é tolhida, castrada de ter uma atividade física, está todo o tempo sentado, está todo o tempo deitado, ela não produz a descarga da endorfina, da dopamina, da adrenalina que deveria acontecer. Vocês entendem? Então fica ali acumulado, toda a energia dela fica acumulada. E aquela energia retroage e afeta emocionalmente aquela criança, certo? Outra coisa, minha gente, muito importante, prestem atenção nisso. Por que está crescendo o número de depressão? Porque os adultos agora acham por bem que crianças e adolescentes também são adultos. Comentam de tudo na frente das crianças, expõem a criança a uma atividade muito pesada durante a semana, como se ela fosse um adulto, dá à criança responsabilidades de adulto. Olha só, você quer morar na casa da vovó ou você quer morar com a mamãe? Você já pensou o peso de responsabilidade e de culpa nas costas dessa criança? Se ela escolhe a mãe, ela vai ter uma culpa porque não escolheu a avó. E aí, gente, ela não está no tempo de fazer escolhas dessa natureza. Ela está no tempo de que alguém escolha para ela. E esse excesso de decisões antes do tempo certo, antes da maturidade, pode sim desenvolver ansiedade e depressão, tá bom? Elas não estão prontas para tomarem decisões. Eu digo para os pais do meu consultório, olha, ela não está no tempo de tomar decisão. Ela não está no tempo, você precisa decidir por ela. Eu sei que a criança quer decidir, ela fica ali, mãe, deixa que eu escolho, mas no fundo, ela diga, eu tô cuidando de você. Gente, como é bom quando alguém olha pra ela e diz, pode ficar tranquilo que eu vou resolver isso pra você. Não, fulano, deixa que eu resolvo. Não, fica tranquilo, eu vou resolver. A mesma coisa é uma criança, um adolescente. Ele quer que você resolva pra ele. Claro que não são todas as decisões, né? Tem decisões que eles já podem tomar. Um adolescente já pode escolher a roupa que vai vestir, o adolescente já pode decidir os amigos, mas existem decisões que os pais precisam tomar. Quando a gente dá muito espaço para que todas as decisões sejam a criança ou o adolescente, ele não tem maturidade para aquilo e aquilo começa a ser um peso emocional nas costas dele. Então, o adolescente tem que decidir se mora com o pai ou se mora com a mãe. O adolescente precisa decidir a profissão antes, nem está no tempo ainda, mas os pais pressionam para que a criança já saiba a profissão que vai ser. Cuidado com esse excesso. Outra coisa, gente, eu nem ia falar disso, mas eu vou falar. Criança e adolescente que dormem com os pais. Eles se tornam adultos precocemente. Isso atrapalha na sexualidade deles e desenvolvem neuroses gravíssimas dormir com os pais. Eu não vou falar disso hoje, tá? Não dá tempo. Mas, cuidado com isso. Lugar de criança é lugar de criança. Quarto dos pais é um ambiente erotizado. Mesmo se o pai estiver viajando, mesmo se o pai estiver fora, se não houver pai. Lugar de mãe dormir é lugar de mamãe dormir. Filhinho dorme no seu cantinho, tá bom? Cada coisa no seu lugar. Muita coisa. Olha, a depressão tem crescido nos adultos também por exposição à internet.
E olhe que o cérebro adulto é um cérebro muito mais preparado, muito mais pronto para a exposição a telas. Imagine você o que o excesso de tela, o que o excesso de internet, de tablet, de celular pode causar no cérebro de uma criança. Se foi comprovado, saiu um artigo científico semana passada sobre isso, que foi comprovado que o excesso a telas pode gerar depressão em adultos. Né? É uma questão física, uma questão orgânica. Imagine isso numa criança, que o cérebro está ainda em construção, a mente ainda está em construção, o psiquismo ainda está se fechando, a personalidade ainda está em construção. Imagine isso, então isso é um dos motivos porque tem crescido tanto o adoecimento mental. A criança ela é exposta à tela todo o tempo. Gente, a tela por si só tem um limite. Você sabia que cada idade tem um limite de horário de tela? Você deveria pesquisar. Sabia que criança antes de 2 anos não é recomendado que esteja exposto a telas? Então, se você tem um filho, pesquise o tempo. Eu não vou falar isso hoje, senão a gente não vai conseguir concluir. E eu quero concluir que eu tenho um conteúdo muito legal para terminar hoje aqui para vocês. Pesquise a idade do seu filho e o tempo que ele pode ser exposto à tela. Eu sei que é muito fácil, é muito melhor a gente que tem uma vida corrida, a gente que é mãe, trabalha, chega em casa, tem muita coisa para fazer, liga ali a televisão, nossa, é uma ajuda, né? Mas temos que ter um equilíbrio. Todo excesso é perigoso, tá certo? A perda da inocência na infância também tem causado ansiedade e depressão, e na adolescência também. A sexualidade muito precoce estão roubando a inocência das nossas crianças, sabe? Quando eu estudava na faculdade, a gente perguntava aos professores qual é o tempo de falar de sexo para a criança e para o adolescente. E eles nos diziam na faculdade, quando eles perguntam, quando eles despertam, respeita o tempo deles. Hoje, não podemos mais falar isso, estamos amordaçados, porque querem empurrar para as nossas crianças o sexo totalmente explícito, o sexo totalmente deturpado, antes que elas estejam prontas. A criança tem um progresso de aprendizagem e ela precisa estar madura para aprender isso. Vários teóricos sabem disso, mas estão amordaçando a psicologia, porque querem sim empurrar a sexualidade de goela abaixo, antes da criança estar pronta para isso. Vou passar o meu CRP. Eu nunca passei isso. Eu estudei totalmente ao contrário. Eu estudei que cada criança tem o seu tempo de conhecer a sexualidade e nós vamos respeitar isso. Tem criança que desperta muito cedo. Sim, nós vamos conversar com essa criança. Mas se a criança não despertou para a sexualidade, por que eu vou despertar? Isso pode gerar angústia e ansiedade. O excesso de precocidade em vários aspectos, tá ok? Então vamos lá. Quais são os fatores mais comuns que geram ansiedade e depressão? Vou falar na depressão, né? Os mais comuns. Primeiro, separação dos pais. Ah, gente, como a separação dos pais gera problema na mente de um filho. Seja ele uma criança típica, seja ele uma criança autista, seja ela uma criança com alguma dificuldade emocional, psicológica ou adolescente. Em qualquer momento da vida, a separação dos pais mexe muito. Então, às vezes, o pai se separa para completar, os pais se separam, não sentam com a criança para explicar o que aconteceu, a criança tem que entender tudo sozinha. E como é difícil, a criança se sente culpada, a criança acha que foi por causa dela, e isso não pode acontecer. Precisa sentar e explicar para ela o que está acontecendo. Perdas também pode gerar depressão, tá? Nunca é um fator só, viu, gente? É multifatorial. Então, eu tô falando alguns fatores que podem contribuir, tá? Então, perdas, perder um pai, perder uma mãe, perder uma avó. Gente, até um bichinho de estimação pode gerar sintomas de depressão na criança ou no adolescente se perder. Não brinquem com isso, tá? Bullying. Você já parou para pensar por que estatisticamente os pais são os últimos a saberem que os filhos sofrem bullying? Já pensou nisso? Por vergonha, por ter medo de ser uma decepção para os pais? Então, o bullying, gente, ele é uma das causas hoje de suicídio.
é muito sério, mexe com a autoestima do adolescente. E se seu filho brinca de praticar bullying ou tira uma brincadeira, você não pode permitir. Você precisa ensinar ele a ser um cidadão de bem, como diz a minha avó. Então nós precisamos ensiná-los a ter respeito pelo outro. Bullying não é brincadeira. Tá? E uma criança que sofre bullying, geralmente os pais trocam de escola, mas ela já está tão fragilizada que ela sofre bullying novamente, troca de escola novamente, sofre novamente. Fiquem atentos. Você já perguntou ao seu filho se ele já sofreu bullying? Com respeito e com cuidado, respeitando a individualidade dele? Ou você espera que ele conte sem você nunca perguntar? Pergunte para o seu filho, tá? O que ele está passando, o que ele está precisando. O bullying, ele gera, sim, depressão. O bullying, ele gera baixa autoestima. Nós temos que cuidar das nossas crianças, dos nossos adolescentes, tá bom? Racismo, falei de bullying, mas vamos falar do racismo. Muitas vezes, gente, crianças também são cruéis. Crianças também colocam apelidos pejorativos. Adolescentes nem se fala, né? E isso também pode gerar ansiedade e depressão nas crianças, tá bom? Obesidade, né? A obesidade, não se vê naquele corpo, não se identificar, não se reconhecer como obeso, o xingamento, o pessoal tirando onda, né, deles lá por causa da obesidade. Isso sim merece uma atenção. Vocês precisam conversar com os filhos de vocês. Eu acho tão interessante quando eu vou para o consultório, uma conversa muda tudo. E os pais dizem, olha, por que ele não me contou para você? Será que não era porque eu estava lá só para ouvir? De repente você não para ouvir seu filho, ele já falou. Às vezes o filho diz para mim, eu já falei várias vezes, e a mãe diz, ele nunca me disse isso. Quer dizer, o filho tá tentando falar e você não consegue ouvir. Sabe, a gente tá tão no automático, e não para, ele tá tentando falar alguma coisa. Se você não consegue ouvir uma bobagem, uma coisa grave, você também não vai ouvir. Eu acho interessante uma criança contando, mamãe, meu coleguinha falou isso e o pai tá ali no automático. E aquela criança diz, se ele não ouve o básico, uma coisa séria também eu não vou contar. Então, acolha a fala do seu filho, tá bom? Vamos lá, o que mais que eu posso ajudar vocês? Gente, eu esqueci de falar uma coisa importante. Não, acho que eu falei. O excesso de atividades. Hoje nós queremos que os nossos filhos tenham tudo. Balé, inglês, judô, que mais? Natação, já um curso preparatório para... Enfim, gente, criança precisa de tempo livre para brincar. Essa história de escola integral, ela é boa, mas tem que ter um equilíbrio. A partir de que idade a escola integral é recomendada? Você já pesquisou sobre isso? Quanto tempo seu filho está ali? É muito bom terceirizar a educação do filho. Porque aí tem uma outra pessoa... Eu atendo mães que dizem assim... eu que tenho que fazer a tarefa do meu filho? A tarefa que vai para casa? É você. Eu que tenho que procurar um psicólogo? A escola não pode procurar um psicólogo para mim? Gente, que isso? Que geração é essa? Que quer que os professores façam tudo? Não, pai, é você que tem que fazer. Você que tem que educar. Antigamente, os pais alfabetizavam em casa. Se isso voltasse, nós estaríamos arruinados, porque os pais não têm conseguido fazer nem a tarefa de casa, nem sentar, é um estresse. Fica uma sandália em cima da mesa para a criança apanhar. Sob ameaça, a criança faz uma tarefa. Gente, que isso? Isso sim gera muita pressão, muita ansiedade e depressão, tá? Fiquem atentos ao sentimento de tristeza, ao sentimento de solidão, se isolar, choro fácil, irritabilidade, barulhos irritantes. A criança fica fazendo barulho irritante para provocar você, porque ela também está irritada. Hiperatividade pode ser um sinal de depressão também, tá? Ideias de culpa e de inutilidade, eu não sirvo para nada, a culpa foi minha, sabe? E os pais precisam acolher essa criança, falar com palavras de carinho, de amor. Se você culpa seu filho por tudo, ele vai desenvolver culpa. E aí o adoecimento mental, tá bom? Vamos lá.
que é que nós podemos fazer para evitar essa depressão, para cuidar da depressão? Primeiro, qual foi a última vez que você abraçou o seu filho? Olha, a criança precisa de contato físico, de abraço, de carinho, de escuta. A criança precisa se sentir amada para que a personalidade dela seja formada de uma forma positiva, para que a saúde mental se reestabeleça. Então, qual foi a última vez que você deu carinho para essa criança? Qual foi a última vez que você sentou no chão para brincar com seu adolescente? Conversar, deitar na cama e ficar falando bobagem, besteira. Ficar de bobeira ali 30 minutos com seu filho. Então, isso é importante, pais. Tá ali, tirar um tempo. E olha, se você é adolescente e está escutando essa live e seus pais não fazem isso com você, não se desespere. Você pode procurar outras formas. Você pode, se você sente que está com depressão, sinaliza para o teu pai: eu preciso de um atendimento psicológico. Gente, os adolescentes hoje que pedem, o pai nem percebe. Eu atendo várias vezes, o pai vai lá falar comigo: ele está pedindo para fazer terapia, mas eu não vejo nenhum motivo. E quando eu vou sentar, o adolescente com depressão. Várias vezes, um pai já me falou o seguinte: ele tomou vários remédios com 15 anos, mas foi porque ela não sabia qual remédio tomar e aí tomou 2, 3 cartelas de uma vez. Sério, pai? Que você acha mesmo que ela estava ali sem saber por o que tomar a medicação? Não, ela tentou um suicídio. Mas eu não posso contar, eu sou a psicóloga. Você deveria perguntar para ele. Então, pai, mãe, prestem atenção. Prestem atenção nos seus filhos, tá bom? E adolescente, peça ajuda. Vocês estão à frente na questão do conhecimento, então diga: eu preciso de terapia. Peça ajuda. Procure um profissional responsável. O adolescente e a criança precisa de carinho, precisa de atenção, precisa de colo, precisa ser ouvida. Porque lembra que a gente falou nas lives anteriores, na live de depressão, acho que a gente falou também na de suicídio na semana passada, que falar produz endorfina, mas não é falar aleatoriamente, é falar e ser ouvido, é falar de uma forma positiva. E ele quer produzir endorfina com você, pai, para o cérebro dele associar prazer a vocês. Então, escute o seu filho, faça com que a fala dele seja algo importante para você. Dê ouvidos, valorize. Muita pergunta por aqui, já vi que subiu uma. Façam de novo, por favor, as perguntas para eu responder. É verdade. C. Marques está falando aqui que atrapalha os estudos totalmente. Você vê ali uma criança que tem um padrão de nota e de repente começa a cair as notas. Opa! Sinal vermelho. Se não é uma criança que tem dificuldade de aprendizagem, se não é uma criança que tem dificuldade de leitura e a nota começa a cair, ela está sinalizando alguma coisa pra gente, né? Eu queria falar uma coisa pra vocês sobre negligência dos pais com os filhos. Eu não sei se vocês já viram, eu não tenho como mostrar aqui, mas no Google tem a imagem do cérebro da criança quando ela sofre negligência. O cérebro tem uma foto do cérebro típico, né, de uma criança típica, que é cuidada, que é amada, e tem a foto do cérebro de uma criança que sofreu negligência. Ou seja, o desenvolvimento neurológico está totalmente conectado ao afeto e ao amor. Eu não ia dizer amor, mas é exatamente amor. Então, o cérebro humano, a vida neurológica, o cérebro humano, o desenvolvimento neurológico está sim relacionado ao afeto. Então, quando essa criança quando ela sofre negligência, ela tem sim problemas neurológicos. Pode ter um problema neurológico, tá bom? Deixa eu ver o que a Lídia está falando aqui. E quando a depressão se transforma em atos violentos contra o outro? Sim.
Na adolescência e na infância, a depressão ela se apresenta muito com irritabilidade e agressividade. Então, ela vai sim ser agressiva com o outro. Isso pode ser sim um sinal de depressão, tá, Lígia? Fica atenta. Ele tá ali irritado, então qualquer coisa já parte para agressividade, tá bom? Deixa eu voltar lá para negligência. Então, como eu estava falando, vocês podem pesquisar no Google o cérebro de uma criança e o cérebro de uma criança que sofreu negligência afetiva, tá bom? Negligência física. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. É muito mais grave, o prejuízo é muito maior sofrer negligência do que ser abandonado. Você sabia disso? O abandono há um sofrimento muito grave, mas a negligência ela causa um dano também neurológico. Ela é muito mais severa. E deixa eu dizer para você, nós pensamos uma negligência só de limpeza, de higiene da criança, de alimentação, mas eu estou falando de negligência afetiva. Passar o dia inteiro no celular, sem dar atenção para essa criança, também é negligência. É duro ouvir isso. As pessoas perguntam, olha, por que meu filho foi para as drogas? É porque, gente, o pessoal das drogas presta muito mais atenção nele do que você. Ah, ele, por que meu filho só tem amizade que não... Porque o pessoal, os amigos dele, dão muito mais atenção que você. Porque se ele se sente participante em casa, ele não vai precisar ser aceito por qualquer pessoa. Tá? Então, dá atenção para essa filho, ele precisa ser amado. E ainda dá tempo, mãe, ainda dá tempo, pai, de você recuperar isso. Eu atendo pessoas que dizem para mim, olha, eu nunca sentei com meu filho no chão para brincar. E ele já é um adolescente. E aí eu digo, sente hoje, senta lá. Vai pro chão hoje, vai pesquisar alguma coisa com ele, vai ver revista junto, vai ler um livro junto com ele, mas não perde essa oportunidade de sentar no chão com essa criança, com esse adolescente, tá bom? A ausência dos pais, né, pode causar sim a depressão, pais distantes, pais que trabalham muito. A criança se sente abandonada, ela não entende ainda que o pai foi trabalhar, que a mãe está viajando. Ela só entende que foi um abandono. E a gente pode criar nela uma crença de abandono, tá? As coisas como a criança aprende é diferente da realidade. Então, muito cuidado com isso. Sempre quando for sair, pais, avise. Estou saindo, volto hoje. Estou saindo, volto amanhã. Volto tal horário. Ela precisa saber que você volta. Minha filha tinha meses quando eu voltei a trabalhar. E eu sempre dizia para ela, mamãe vai e volta. Mamãe vai, mas no final da tarde mamãe volta. Então, essa história de fingir, enganar a criança, e quando a criança procurar, você não está mais, ela vai se sentir abandonada, ela vai criar uma crença de abandono e vai sofrer consequências no futuro, tá certo? Ok. Vamos lá. E a questão de comparação entre os filhos e a preferência entre filhos? Uau! Eu nem tinha colocado isso aqui, mas muito bem colocado. Quando a gente compara os filhos, todo tipo de comparação é extremamente prejudicial. Primeiro, porque a gente está comparando seres humanos e não estamos levando em consideração a singularidade de cada um. Então, precisa-se trabalhar cada um da sua forma. Não compare. Se um tirou uma boa nota, celebre a boa nota que ele tirou. Não deixa de celebrar porque o outro não tirou a boa nota. Mas se o outro tirou uma nota ruim, não diz, teu irmão tirou uma boa. Não, vamos ver a dificuldade de cada um. Comparações, diferença na criação podem causar problemas para o resto da vida. Se você demonstra claramente que ama mais um filho do que o outro, esse filho outro, ele vai fazer de tudo para ser aceito por você. Ele vai ficar mais irritante, ele vai ficar mais chatinho, porque ele está tentando chamar a tua atenção. E se ele não conseguir, algum grupo vai conseguir a atenção. Se ele não consegue ser aceito por você, ele vai ser aceito em um outro lugar. Vamos pedir a Deus que seja um lugar bom, né? Mas se não for, qualquer outro ciclo de amizade pode acolher aquela criança, aquele adolescente, e isso é um perigo.
tá? Mas assim, gera um sofrimento emocional. Pode atrapalhar nos estudos, pode atrapalhar no desenvolvimento psicológico, tá certo? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Onde vem os malefícios das drogas? Eu não sei se é uma pergunta, eu acho que ela está afirmando. Sim, é a partir daí que a criança começa a procurar, gente, crianças pequenas, se envolvendo com grupos de né? Ok. Ana Cristina tá falando aqui. Se uma criança sofre negligência no cuidado dos pais, isso pode causar depressão? Totalmente, totalmente. Isso pode causar depressão na vida adulta, inclusive. Começa na infância e vai até a vida adulta. Negligência é muito prejuízo para a saúde mental de qualquer pessoa, tá certo? Adriana, é verdade. Tem pais que geram disputa, né? Dentro de casa, os irmãos são competitivos, competem até quem come mais, competem quem estuda mais, e você gera dentro de casa uma competição extremamente destrutiva. Não façam isso, tá bom? Vamos lá. Bebezinho, né? Vou falar rapidamente sobre o bebezinho. Um dos sintomas de sofrimento emocional do bebê é o não contato visual. É a falta, a ausência do contato visual. Então, se aquela criança não mantém um contato visual, é bom procurar ajuda, tá certo? Mesmo sendo bebezinho, tá? Recém-nascido, inclusive, ele já olha para a mãe. Claro que a gente não precisa de imediato, ele tem um tempo ali para reconhecer essa mãe, mas se ele já tem 6 meses e ele ainda não mantém nenhum contato visual, tem que procurar uma ajuda, tá bom? Vamos lá, eu vou falar algumas características. Eu não sei que horas são. Meu Deus, nós só temos 10 minutos. Vou tentar falar rápido. De 0 a 6 anos, as características da depressão. As crianças começam a regredir coisas que já sabiam. Voltam a fazer xixi, voltam a fazer cocô na fralda, na roupinha, na cama. Começam a regredir a forma de falar, não querem mais andar, querem engatear. Alguns pedem a chupeta novamente. Eles começam a regredir. Isso é um sinal, tá? Adoecimentos constantes, vômitos, dores na barriga, sem nenhuma causa aparente. Pode ser um sinal de sofrimento emocional. Apatia, não acha graça com nada. Esses são os pequenininhos, de 0 a 6 anos. De 7 a 12 anos, mais ou menos, um dos sintomas é não ver graça na vida, não rir de piadas, não acha nada engraçado, era melhor morrer. Mesmo sintoma que a gente já falou, que se assemelha muito nos adultos, tá bom? Não, ninguém gosta de mim, eu não gosto de mim, não gosto de quem eu sou. Uma coisa que pode causar também, gente, depressão na infância e na adolescência é o clima hostil na família. É um clima pesado, aquela família que por uma gota de água tudo vira uma tempestade, tá? Se a criança ter uma nota baixa, aquilo é um problema. O clima da família também pode gerar depressão na infância e na adolescente, tá bom? Deixa eu ver se ainda tem muita coisa aqui. E as perguntas? Tem mais perguntas? Gente, se você fez pergunta e eu não respondi, deixa eu ver se eu consigo responder. Mas antes disso, eu queria falar para você que as mães também precisam soltar esse filho. A mãe precisa também liberar esse filho para crescer. Se essa mãe sufoca esse filho, ele vai entender que o mundo lá fora é perigoso e ele não vai conseguir viver sem essa mãe. Isso gera muito sofrimento, muita angústia, a ausência da mãe, a ausência do pai. Então deixa essa criança voar um pouquinho, pede para ela comprar o pão, vai ali na esquina. Tô falando uma criança pequena, né, gente? Mas se essa criança tem 11 anos, ela já dá para ir ali na esquina comprar alguma coisa, voltar. Então vamos ter esse cuidado, tá bom? Se essa criança é tratada como um bebezinho e ela não é mais bebezinho, ela vai começar a ter dificuldade em evoluir, em amadurecer. E isso também pode gerar sofrimento, certo? Gente, o que mais? A hora voou hoje. Deixa eu ver as perguntas, se eu pulei alguma pergunta. Deixa eu ver, deixa eu responder agora todo mundo, o início. Boa noite, todo mundo dando boa noite. Deixa eu ver. Quais são os sintomas, Lígia? Esse daí eu já respondi, né?
A ansiedade tem ligação com depressão? Nem sempre, Isolda, nem sempre. Às vezes são coisas separadas. Às vezes sim, temos um transtorno misto, mas nem sempre, viu? A insônia é início de uma depressão? A insônia pode ser um sintoma de início de depressão, mas não significa que toda insônia é o início de uma depressão, entendeu? Pode ser, a insônia pode ser uma ansiedade, a insônia pode ser, inclusive, algo também hormonal, é bom ver. Pode ser a ausência de uma atividade física, pode ser muita, em criança, pode ser muito estímulo de tela também, viu? Gé Camila. Oi, boa noite. Ah, que legal. O pessoal aqui na base em Trindade acompanhando. Saudade de vocês. Ah, que bom, que saudade, ó. O pessoal da MCM aqui acompanhando. Eu fico feliz. Coisa boa. Quero muito estar com vocês logo, logo. Tô muito saudade também. Que mais? A vida banalizada, é verdade. Uma tristeza, né? Essa questão da depressão tá crescendo tanto. Gente, deixa eu dar um dado aqui bem importante. Olha só, já foi cientificamente comprovado que uma criança ter uma religião, ter princípios morais bem estabelecidos, pode prevenir a depressão. Isso não é um dado de Elia, isso é um dado científico. Inclusive, a doutora Rosana Alves, ela tem um livro, né, sobre a felicidade, e aí o último capítulo é sobre isso. E ela fala que quando se tem uma fé, isso sim pode evitar algumas doenças emocionais. Então, assim, se você vê que seu filho não tá legal, tenta estabelecer alguns princípios claros para ele. Crianças que não têm medo, não é como a gente estuda, né? O céu tá vazio, não tem ninguém lá para ele. Isso pode piorar bastante, tá bom? Mas se aquela criança sabe que se o pai ou a mãe o abandonar, ele tem uma crença, ele tem uma fé, ele acredita em alguma coisa, ele consegue desenvolver muito melhor os traumas, ele consegue elaborar muito melhor suas perdas. Então, isso é bem relevante, tá bom? Deixa eu ver se dá tempo ainda de responder. Rodrigo. A PCC auxilia ou substitui o tratamento farmacológico? A PCC que você fala é a psicoterapia cognitiva comportamental? Eu não sou dessa abordagem, tá? Mas, mesmo assim, a terapia tem a sua função e o tratamento com medicações tem a sua função. Eles trabalham juntos. Nenhum substitui o outro, tá bom? A psicoterapia vai fazer o possível para na sua área emocional e a parte psiquiátrica é na parte física, tá bom? São coisas diferentes. Deixa eu ver. Eu sou mais radical que o pai, a mãe tá falando. Isso pode causar algum tipo de transtorno? No futuro, você vai sofrer essa... Se você é muito radical, esse pai vai sair como bonzinho sempre, né? Vocês têm que ter um equilíbrio. Você tem que ser lei, mas você também tem que ser graça. Não tem como ser só lei, tem que ter uma graça também, né? E nós precisamos ter o equilíbrio, a saúde está no equilíbrio. A mãe, ela não instintivamente, ela normalmente não é lei. Ela é o cuidado afetivo, cuidado com excesso, acolha também, tá certo? Deixa eu ver o que mais. Muito obrigada, Rodrigo. Que bom que eu respondi a tua pergunta. Gente, que mais? Temos, eu acho que 2 minutos. Muito feliz. Uau, falei muito. A hora passou muito rápido hoje. Olha só. Tem alguma coisa que eu não respondi? Podem colocar aqui, tá certo? Gente, fiquem atentos aos sinais, tá bom? Eu coloquei esse livrinho aqui. Eu até postei ele no meu Stories recentemente. E é um livro que me ajuda muito a lidar com as crianças, né? Para eles dizerem o que ele está sentindo. E você não precisa ter um livro desse. Mas você pode fazer isso em casa com a cartolina, com um papel. E, esse livro a gente dá a opção da criança dizer o que ela está sentindo. Se ela está triste, se ela está zangada. E ela vai contando a historinha. Eu sempre conto a historinha do Henrique. Henrique é esse aqui. E depois eu peço para criança contar. Vamos dizer que o nome da criança seja, não sei,
Flora, vou dizer um nome bem diferente. E aí eu peço para aquela criança contar o nome dela, a história dela. Qual que se encaixa na tua história? Como é que você está hoje? Você precisa fazer para que aquela criança fale o que ela está sentindo e acolher. Ela se sinta especial ao falar. E tudo bem ela ficar zangada. Tudo bem ela ficar triste. Ela tem que aprender a colocar aquilo para fora de uma forma que seja aceita também pela sociedade, tá bom? Deixa eu ver. Herácia. Quando a criança chama palavrão e você explica que não é certo, mas ela continua chamando, o que fazer? Não aprendeu em casa, foi na rua. Eita, boa pergunta. Não sei se eu consigo responder em 1 minuto. Eu preciso saber se a criança está falando palavrão porque ela está muito estressada. E aí ela está aprendendo isso com alguém. Ou ela está tentando pedir um socorro com palavrão. Olha, não vou ter tempo de falar sobre isso. Mas senta, ao invés de estar reclamando, tenta acolher. Perguntar por que ela tá falando palavrão. Fazer o contrário. Se você já reclamou, faz o contrário. Senta com ela e tenta acolher. Ela tá tentando se assemelhar a algum grupo. Ela quer se sentir participante de algum grupo, né? Então, vamos lá. Muito boa, bem explicativo. Obrigada, gente. Muito obrigada. Gente, o nosso tempo tá acabando. O Instagram já desliga, porque já se passou 1 hora. Na verdade, 58 minutos, 59, já vai terminar. Eu queria agradecer a participação de vocês. Gente, compartilhe. Depressão infantil, depressão na adolescência gera suicídio. Por isso que eu trouxe esse tema no Setembro Amarelo. Não banalize. Tá todo mundo preocupado com o suicídio dos adultos e estão esquecendo das crianças, da adolescência. Na adolescência há muito suicídio. Então, gente, deixa as crianças falarem. Cria uma agendinha para vocês comunicar, você e seu filho. Tente mostrar para ele o quanto que ele é amado. Se ele não se sentir amado por você, ele vai procurar na rua, ele vai procurar nas drogas, ele vai procurar aonde ele for aceito. Então, é importante vocês demonstrar que amam. Jane, a live vai ficar salva, eu vou compartilhar. Se eu compartilhar logo no Instagram, no YouTube, eu tiro do Instagram para vocês assistirem lá no YouTube, tá bom? Mas assim que terminar aqui, a gente já vai tentar colocar no YouTube. Nem sempre a gente consegue, mas assim que a gente vai tentar disponibilizar no YouTube, na Medina e no Facebook. Ela é a Medina Psicóloga e aqui no Instagram ainda fica um pouquinho, tá bom? Um dia, mas se eu tá no YouTube, eu já tiro daqui para vocês irem pro YouTube, tá bom? Lígia, tão maravilhoso conversar com você. Eu que amo conversar com vocês, tá bom? Obrigada, Jane, por lembrar de avisar que a live vai ficar salva. Vou deixar salvo, vamos compartilhar. Gente, outra coisa. Nós tentamos criar 2 salas de bate-papo para doenças psicossomáticas e infantil. Nós tivemos um problema na plataforma, o pessoal não recebeu o formulário. Nós já estamos tentando regularizar e assim que a gente regularizar, a gente vai enviar para vocês o dia e todas as informações, tá bom? Deixa eu ver, as lives têm sido muito ricas, obrigada de coração, obrigada, Rodrigo, também. Parabéns pela palestra, obrigada, Jane, obrigada, minha gente, nosso tempo acabou. Até a próxima, fiquem com Deus e lembrem-se, a verdade liberta. A mentira e tudo que nós ficamos tentando fazer para nos iludir, para nos enganar, isso só atrasa o nosso desempenho. Vamos procurar a verdade que liberta, tá bom? Boa noite, também é muito bom conversar com vocês, é muito bom estar aqui. Eu já fico com saudade, já sexta-feira, de estar com esse pessoal tão legal. Eu queria mandar um abraço pro pessoal do grupo do WhatsApp. Estamos com um grupo no WhatsApp, que em 2 dias já estamos com mais de 80 pessoas. Se você quer fazer parte desse grupo do WhatsApp, no grupo não tem conversa, só eu mando o conteúdo. Eu mando o conteúdo que está no Instagram para você conseguir compartilhar com outras pessoas e mando um áudio ou um conteúdo interativo extra que tem servido para muita gente. Se você quer participar, manda no direct que eu mando o link para você participar do grupo do WhatsApp, tá bom? Boa noite, fiquem com Deus e até a próxima. Me sigam lá no YouTube, inscreva-se e até mais. O Instagram já avisou que vai encerrar em 20 segundos. Tchau, tchau.